Boa noite a todos que estão assistindo nesse momento em que a gente está aqui ao vivo, e depois, se você está assistindo em outro momento, seja muito bem-vindo à nossa reunião também, tá? Que todos se sintam bem-vindos, que nós estamos aqui reunidos para mais um encontro em que a gente busca cultivar, em que a gente busca falar e que a gente busca viver na prática o que o próprio nome do centro já diz. Então, aqui está dizendo que a imagem está fora de foco, né? Eu também achei, Isabela, mas esse é um outro computador e eu não estou ainda sabendo como é que faz, se há alguma forma de alterar isso. Aqui a gente tem... Deixa eu ver. Está um pouquinho mais alto? Bom, acho que está... Talvez não tenho esse controle aqui da captura do vídeo. Enfim. Até já está com otimização da captura. Oi? A gente já vai ter que ter um pouquinho de paciência, gente, com as nossas questões técnicas aqui, que a gente hoje, então, vai fazer nesse computador, a gente está ajustando essas coisas, tá bom? Bem, não está 100%, mas melhorou, então, vamos lá. Então, é isso, vamos fazer a nossa abertura de hoje, tá? E que a gente, então, nós rogamos aos nossos amigos espirituais que nos abençoem nesse momento, que envolvam todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, em muita proteção, em bênçãos, de paz, de harmonia, que cada um de nós receba essa paz e que nós recebamos a vibração de harmonia e também possamos transmitir, que ela também chegue aos nossos familiares, aos nossos amigos e que todos se sintam melhores. Que cada um de nós possa transmitir o seu melhor em todos os momentos. Pai amado, gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Gratidão à oportunidade de estarmos encarnados e buscando cumprir as nossas missões, quaisquer que sejam elas, e ainda que não tenhamos consciência de todas elas, mas que nós sejamos fortalecidos. Em nome de Deus, de Jesus, de Mãe Maria, que sejamos todos abençoados para mais uma reunião. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, lembrando a todos que hoje é a segunda terça-feira do mês, e conforme o nosso esquema de trabalho, hoje é o dia de auxílio aos nossos amigos perdidos na ignorância, aos nossos amigos espirituais que de alguma forma ainda não nos localizaram com amor. Mas nós vamos buscar sempre vibrar no amor, porque é isso que Jesus nos ensinou. Amar ao próximo como a nós mesmos. Então, nós vamos buscar fazer esse movimento, tá bom? Então, para falar um pouquinho sobre o tema da reunião de hoje, a nossa amiga Sabrina, trabalhadora aqui da casa, vai conversar um pouquinho com todos nós, tá? Oi, pessoal, boa noite. Hoje o nosso tema, né, é a respeito da obsessão. E eu gostaria de compartilhar com vocês
alguns pontos de reflexão e para que a gente possa aí desenvolver juntos raciocínios, conhecimentos, para que a gente possa dividir as nossas experiências também. Com relação à obsessão, este é um tema por si que gera muitas dúvidas, muitos medos, né? Há muito preconceito a respeito. E sempre que nós nos deparamos, quando eventualmente chegamos a um centro espírita e nos vemos diante de um fenômeno como esse, uma das grandes reações é o medo, as dúvidas, né? São as dúvidas. E então eu queria primeiro propor alguns conceitos e aí sim eu vou desenvolvendo com vocês. Primeiro, obsessão a gente entende como a doutrina, né, entende como ações obsessivas, ações que são latentes, né, são ações que elas são excessivas de um espírito para com nós encarnados. E eu não sei se vocês já também tiveram a oportunidade de ver isso, esse conceito, de que seriam ações repetitivas, ações excessivas de um espírito mau para com um irmão encarnado. Eu tomei a liberdade de tirar essa expressão mal, né, o adjetivo mal, principalmente para propor essas reflexões para nós. E diante dessa questão da obsessão como sendo uma ação excessiva de um irmão, de um espírito para com o outro, porque não somos outra coisa que não espíritos encarnados, eu queria contar para vocês uma história. Uma vez eu ouvi um conhecido, estava sofrendo com algumas dores, com algumas perturbações, não estava conseguindo dormir direito, e um dia encontrou com um conhecido, um amigo, e indicou para ele que fosse ao centro. E ele foi a um centro espírita, e lá ele chegou justamente numa sessão de desobsessão, e ele tomou, então, ele ouviu a comunicação de um irmão, né, a respeito dele, e era um espírito com muita raiva, com muita, no termo mesmo literal, obsessão por ele. E ele saiu da sessão do centro com muito medo, com muitas dúvidas. E no dia seguinte ele encontrou esse amigo que o levou para o centro, e o amigo, claro, foi perguntar para ele como é que ele estava, e ele disse: eu estava com muito medo, que ficou com muitas dúvidas, que aquilo tinha gerado uma sensação de muito medo para ele. E foi aí que esse amigo deixou 3 lições, de uma forma muito humilde, mas 3 lições importantíssimas, que aí eu queria, que aí essa pessoa compartilhou comigo, e eu queria compartilhar com vocês também. Que a primeira delas foi o seguinte: ele diz para esse amigo, 3 pontos são importantes. O primeiro deles veja a questão do que aconteceu com você, de estar com esse irmão, de uma forma natural. Um espírito é, senão, uma pessoa desencarnada. Uma pessoa que não é visível, mas que já foi. Então, esse primeiro ponto é um ponto muito importante, porque já tira muitos preconceitos que temos, já tiram muitos medos que nós carregamos, né? Nós, muitas vezes, por conta da literatura, nós passamos a ter muitas figuras, né? Figuras animalescas, e aí vão trazendo esse medo, este
conceitos sobre algo. Então, essa primeira reflexão muito importante, que é entenda como um processo natural. É ali um irmão em outro plano, mas um irmão, uma pessoa. O segundo ponto que ele tratou foi, meu amigo, entenda, não é preciso ter medo, porque nenhum espírito pode fazer mal a você sem que você permita. E aí, outro ponto muito importante de reflexão para nós. Nada acontece com relação a este fenômeno, a este processo, que não nos foi, que nós mesmos não tenhamos permitido. Então, aí já passa para a gente um monte de lições de casa, né, a respeito de como nós nos vemos, o que estamos fazendo para nos conhecer e nos deixarmos mais fortes, né, nos tornarmos pessoas mais fortes, espíritos encarnados mais fortes, né? E o terceiro ponto, que ele mesmo elencou como mais importante, e eu também, na minha visão, elenco como mais importante, diante de tudo isso, cuidado com a sua vibração. Por quê? Nenhum espírito desencarnado vai se ligar a você sem que você esteja na mesma vibração que ele. E aí, é um ponto importante para a gente também abordar, que eu costumo dizer que nós, seres humanos, somos como rádio. Então, pensamos, um rádio, se você quer escutar determinada estação do rádio, você vai ter que ligar naquela frequência. Então, não adianta você querer ouvir a rádio X com a frequência da rádio Y. Isso, fisicamente, não é permitido, a gente não consegue. Da mesma forma, nós somos rádios, né? Não tem como nós permitirmos que vibrações que não estejam compatíveis com as nossas, que nós tenhamos contato. Porque mesmo que neste plano tenhamos... Vou ser mais simples, né, para explicar. Mesmo que batam, que as energias se batam, elas não encontram consonância porque elas não estão na mesma vibração. E aí é um ponto importantíssimo para nós, de reflexão. Quando nós pensamos em obsessão, o que nós imaginamos? Nós imaginamos que se trata do outro, se trata do espírito que nos acompanha, se trata de situações que não nós mesmos. Mas, a bem da verdade, a obsessão é tão somente sobre nós mesmos, né? Então, quando a gente tenta refletir dizendo assim, olha, mas o que eu faço para não sofrer obsessão? Primeiro, já é uma pergunta que pode ser equivocada, porque nós mesmos, espíritos encarnados, podemos ser obsessores de terceiros e de nós mesmos. Por quê? Tanto é que aqui no centro, muito sabiamente, a espiritualidade regente do centro deu a sua sugestão que nós não chamássemos a sessão de desobsessão, mas sim a sessão de resgate aos irmãos perdidos na ignorância. Ignorância não com julgamento. Ignorância no sentido de ignorar situações. E aí nós podemos também pensar, quantas vezes na nossa vida nós não nos perdemos na ignorância? Então, se somos assim, nós também somos obsessores. Tanto quando nós não deixamos que um outro, que o outro tome as suas próprias atitudes, tenha o seu livre-arbítrio, né? Tanto quanto a gente quer controlar, e infelizmente isso acontece no nosso dia a dia, quanto para nós mesmos, quantas decisões nós não tomamos por medo?
o quanto o bem nós deixamos de fazer por as nossas crenças limitantes. Senão estamos perdidos na ignorância para nós mesmos. Então, vejam, a importância da naturalidade, de tratar o fenômeno, não só o fenômeno, mas é toda essa questão, né, da obsessão como algo natural, como algo que tem a ver com a nossa natureza terrestre. A importância de enxergar com amor o outro, mesmo que nós não o vemos fisicamente. Estamos todos no caminho. Jesus, ele muito sabiamente diz que ele conhece todas as ovelhas dele, face a face, e que não vai desistir de nenhuma delas. Se Jesus não vai, que é um espírito crístico, é um espírito perfeito, não vai se esquecer de cada uma das suas ovelhas, de cada um dos seus filhos, porque nós esqueceríamos. Porque nós os trataríamos diferentes. Então, um passo muito importante para a questão é acolhimento. Jesus também é misericordioso e dá para nós, encarnados, o véu do esquecimento. Justamente para que nós possamos, nesta estrada, nessa situação encarnada, ir atrás da nossa evolução. Portanto, sempre que sentir uma sensação ruim ou tomar contato sobre uma questão de obsessão, é importante a gratidão, porque nós não sabemos o quão devedores nós somos. Nós não sabemos. Então, ao invés de atacar esse irmão, pensar, né, olha, que absurdo, ele está aqui, ele está me fazendo mal, o contrário. Provavelmente sou devedor dele. Então, me perdoa, mesmo sem saber. E por não saber, é que eu lhe peço perdão. Por não saber, é que eu o amo mais ainda. E que você possa seguir o seu caminho. Do mesmo jeito que nós temos que fazer isso, muitas vezes, fazer essas autorreflexões. Para que nós não sejamos os nossos próprios obsessores. Mais do que isso. É muito importante que a gente entenda que nada pode nos fazer mal que não seja permitido por nós. E aí, a importância, como em outras sessões a gente já vem falando, do autoconhecimento, do cuidado. A gente não consegue cuidar do outro se nós, primeiro, não cuidarmos de nós. Tudo isso faz o nosso espírito evoluir. Torna o espírito mais forte. E com isso, as vibrações também mudam de padrão. E aí, com relação, quando você vai fazendo esse exercício, que é um exercício muito difícil, é um desafio. E é um desafio, muitas vezes, de uma vida inteira para nós. E a gente vai começando a perceber que não se trata do outro, se trata de mim. Se trata de me autoconhecer. Primeiro, uma das primeiras leis, amar ao outro como a ti mesmo. É uma vida inteira para nos conhecermos, para nos libertar de tantas amarras, de tantas crenças. E aí, a reflexão. Ao invés de nos preocuparmos com os defeitos do outro, ou os desafios do outro, que não os nossos próprios, que às vezes são tão grandes que, de fato, precisamos de muitas encarnações para rever. Se nós muitas vezes pensamos, bom, se temos tantas encarnações ainda para passar, por que eu vou tratar a vida do outro, encarnado ou desencarnado, com tanta aspereza, com tanta hostilidade? Nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos entender como não natural algo tão natural. Jesus não permitiria isso. Jesus é só amor. Ele sempre permite que nós possamos evoluir de maneira amorosa, respeitando o nosso livre-arbítrio.
Então, não haveria nada neste planeta que não fosse natural. Então, este também é um processo. E olhe só como é misericordiosa a bondade de Deus, né? Muitas vezes nós aprendemos através dessas situações a dor do outro sem precisar passar. Porque muitas comunicações vêm, inclusive na doutrina, sobre o quão sofrido é para aquele espírito ali. Ou, às vezes, ele está perdido na ignorância, achando que ele está ajudando. Como é que nós podemos ver isso como uma situação não natural, né? Se não um pai tentando, da forma imperfeita, cuidar do filho. Mas nós precisamos, juntos, ir construindo os conhecimentos, e construindo o auto-reforço para que a gente possa, cada dia mais, nos encaminhar, e com isso, encaminhar todos esses irmãos desencarnados também, né? Nós todos, em algum ponto, estamos doentes, ou em algum ponto estamos com desafios. Ninguém é perfeito, senão não estaremos aqui. Então, eu gostaria de até propor, né, sugerir um exercício com relação a essa questão da vibração, que é muito curioso e é trabalhoso, inclusive. Santo Agostinho fazia, né, isso tá na doutrina, ele fazia diariamente um raio-x do dia dele. Então, ele vivia e quando ele deitava a cabeça no travesseiro, ele fazia um raio-x daquilo que tinha feito. E aí, fazer todo o processo de reflexão. A gente também poderia tentar, pelo menos uma semana, fazer isso. Viver, ter os nossos pensamentos, as nossas ações, e no final de cada dia, que a gente, antes de dormir, fizesse um raio-x. Eu tenho certeza, e aí, por favor, fiquem à vontade para compartilhar através dos canais que a gente tem, cada um se sentir confortável, sobre a experiência que foi, sobre o quanto isso foi importante, trabalhoso, enfim, né? Sobre essa experiência de fazer esse raio-x. Porque esse raio-x acaba permitindo diariamente uma mudança de vibração, porque você vai tendo a oportunidade no dia seguinte de fazer algo diferente. Então, aquele pensamento que era negativo ontem pode ser trabalhado para um pensamento positivo hoje, e de acordo, e assim sucessivamente, né? Então, pelo menos que não precisa ser todos os pensamentos e as ações do dia, mas pelo menos elenque 1 ou 2 para refletir, e com isso nós vamos treinando e vamos percebendo a responsabilidade de manter a nossa própria vibração. A responsabilidade do trabalho que é a manutenção dessa força de espírito. E aí nós vamos perceber que tem tanto trabalho pessoal para fazer, e aí nós vamos começar a ser cada vez mais humanos ao tocar o outro, o próximo, que é tanto encarnado quanto desencarnado. Então, eu queria deixar com vocês, então, e para que a gente possa levar e discutir isso no decorrer das nossas sessões, essa reflexão de que obsessão nada mais é do que uma questão pessoal, e não do outro, e não do espírito que acompanha, mas sim da nossa própria vida, né? Jesus, ele poderia ter apontado o dedo em todas os seus ensinamentos, ele poderia apontar o dedo e apontar o erro do outro, mas ele preferiu dar o próprio exemplo, deixar o próprio exemplo. Então, só aí a gente já tem um ponto de partida sobre a importância da gente
trabalhar por si e trabalhar os nossos próprios exemplos. Porque, no fim das contas, nós podemos trabalhar pela mudança de uma única pessoa, nós mesmos. Então, muito obrigada pela oportunidade de compartilhar essas reflexões com vocês. E nós estamos sempre muito abertos para a troca de ideias. E eu espero que tenham sido alguns pontos, pequenos pontos, né, mais de reflexão, que possam levar uma semana mais leve, uma semana de muitas descobertas para todos nós. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Boa noite a todos. Eu queria só fazer um adendo a essa exposição maravilhosa que a Sabrina fez. Quando ela fala dessa questão pessoal e dessa responsabilidade que nós temos, eu acredito que talvez algumas pessoas tenham a mesma dificuldade que eu tenho. Porque não é do dia para a noite que você consegue parar para pensar sobre o seu dia ou conseguir parar até para se dar conta daqueles pensamentos repetitivos que se tem durante o dia, né? Porque às vezes pode ser uma raiva muito grande em relação a algo que acontece, uma indignação com alguém, e aí você fica repetindo aquilo que você não gosta, que você não quer, que é absurdo. De certa forma, você está obsediando aquela pessoa porque você não concorda com a atitude do outro. E quando você vê, você já falou 3, 4, 5, passou o dia todo reclamando e lamentando o que você acabou vendo. Isso nada mais é do que uma forma de obsessão em cima da outra pessoa. E se a gente não quer que nos obsediem, a primeira coisa é que a gente não faça isso com outros. E aí, como que a gente sai desse ciclo? E aí, enquanto a Sabrina falava, eu estava olhando aqui para o altar, uma das coisas que eu gosto muito aqui do centro é que é aberto para todas as crenças. E eu fiquei olhando para o Sai Baba e me lembrei que uma coisa que me ajuda muito são os mantras. Às vezes você começa a perceber que você está falando muitas vezes uma coisa, que você não está conseguindo desenvolver o seu dia da forma como deveria, porque você está pensando muito numa pessoa, para bem ou para mal, você está sugando a energia de certa forma dessa pessoa. A minha sugestão, se você não conseguir fazer ainda uma reflexão e parar na hora e passar para o próximo passo, canta. Mas aí escolhe, se você não conseguir orar, para muitas pessoas, eu no início tinha muita dificuldade até de fazer um Pai Nosso. Se você fizer um Pai Nosso, nossa, putz, estou falando pela segunda, terceira vez reclamando disso. Respira fundo e faz um Pai Nosso. De repente não consegue, porque está tão furioso, feroz, né? Eu às vezes fico numa ferocidade que eu não quero ninguém perto, porque eu sei que quem vier leva coisa. Então, nesses casos, eu, sinceramente, vou no YouTube, escrevo mantra, já tem alguns que o YouTube já sabe que eu gosto mais. Eu prefiro aqueles que eu entendo o significado e simplesmente deixo tocando. Quando eu consigo cantar junto, eu sei que eu já estou melhor. Então, assim, é claro que é muito melhor você estar dentro do fazer tudo de forma consciente, mas às vezes tem uma fase intermediária em que você ainda não consegue chegar naquela maturidade de ser consciente. Pelo menos comigo aconteceu isso. E aí a questão de botar uma música que vai mexer na vibração, porque os mantras eles começam num campo muito sutil. E aí, de tanto você ouvir sempre a mesma frase, você começa a incorporar ele e quando parece mágica, de repente você esqueceu aquele pensamento que estava te incomodando e está livre para pensar outra coisa. A ideia é mais ou menos essa. Então, eu queria dividir com vocês esse exercício como algo intermediário, enquanto não se tem a consciência de parar na hora e passar para o próximo, para
para a próxima, para não trancar a vida da gente pensando aquilo que a gente não vai mudar, que foi o que a Sabrina falou. Mas esse acho que pode ser uma dica para quem tem a dificuldade que eu já tive também. E que às vezes eu tenho, dependendo do que pega, eu acabo tendo dificuldade, eu vou lá e ligo o mantra. E eu, às vezes, alguns eu boto até na velocidade, acho muito lentos, eu boto na velocidade 1,5, na velocidade 2, é mais para eu me acostumar com começar a cantar o mantra e parar de ficar pensando naquilo que está me incomodando. Era essa a minha contribuição. Não sei se alguém mais gostaria de comentar alguma coisa. Não? Eu vou passar para a Fran. Obrigada pela atenção. É muito importante, né, gente, que a gente possa ouvir reflexões que as pessoas já fizeram, coisas práticas, como a Sabrina trouxe, exemplo prático já aconteceu, que pelo menos ela soube, né? E também uma manifestação como a da Gisele, que traz uma proximidade maior, porque muitas vezes a gente faz um estudo e a coisa fica muito no imaginário, no teórico, mas e aí, na prática, e no dia a dia, sabe, naquela hora que está pegando, né? Então, realmente é importante que a gente troque essas ideias. E nessas reuniões que a gente faz, e a gente coloca aqui o microfone fechado, mas já disse para vocês, é simplesmente para, eventualmente, o som da sua casa não ficar devassado na reunião, que inclusive está sendo gravada. Mas, se alguém quiser fazer alguma manifestação que seja pertinente a essa um comentário edificante, como foi esse da Gisele, tem os sinais, levanta a mãozinha. Obrigada pela aprovação aí, viu, Alexandre? Você gostou da manifestação da Sabrina, né? Então, é importante, é bom a gente dar algum feedback, tá? E o que eu só queria fazer uma observação é o seguinte, a gente sabe que o Espiritismo, ele não tem dogmas, o Espiritismo não tem hierarquia, o espírita, ele não faz proselitismo, a doutrina, ela foi criada como doutrina, como uma base filosófica extremamente forte, né? E ela tem um viés religioso, porque as coisas foram se encaminhando e até por uma questão de as pessoas sentirem uma certa necessidade de atribuir uma religiosidade a isso. Mas a doutrina, essencialmente, é uma filosofia. Então, numa casa espírita, não há em nenhum lugar na doutrina, no espiritismo, que foi codificada por Kardec, que diga que deva ter altar, deva ter cultos, não existe isso. Agora, uma observação, né? Eu vou colocar isso aqui, porque a Gisele mencionou o altar aqui, quem já veio aqui presencialmente sabe como é. É um altar um pouquinho diferente, né? É uma mesa em que a gente tem algumas imagens e tal, e, como ela diz, bem eclética, são imagens ecléticas, são, né, de vários. Até tem santos que a Igreja Católica já diz que são santos, enfim, mas imagens culturalmente aceitas, assim, de Jesus e tudo. Mas uma vez nós tivemos uma manifestação, nós tivemos uma manifestação dos nossos mentores dirigentes da casa, colocando uma razão extremamente interessante para a gente colocar isso aí, porque a gente colocou né, e pode alguém questionasse, e as coisas foram sendo colocadas, um trouxe uma imagem, outro outra, enfim. E aí nos foi passado da seguinte forma: nós temos, claro, no centro, todos sabem, as manifestações de espíritos vários, amigos perdidos na ignorância, mentores, amigos com um desenvolvimento mais elevado, que nos trazem lições e tudo. E nessas manifestações de espíritos dos mais variados graus de evolução,
Existem aqueles que muitas vezes sequer têm consciência de que estão desencarnados. E aí, o que nos foi explicado, a Adriana entrou aí, já vou abrir o microfone aqui para você, Adriana, que muitos desses espíritos, eles se sentiriam identificados de alguma forma. Esses símbolos que estão aqui, através de uma imagem, de um quadro, de uma estatueta, para esses espíritos que ainda estão confusos, não têm muita consciência do momento que eles estão vivendo, isso seria como se fosse uma âncora, um ponto de apoio, né, Adriana? E isso tem sido extremamente importante. Nós já tivemos manifestações de espíritos aqui que se sentiram acolhidos porque identificaram uma imagem aqui. Então, aqui a gente coloca, e assim, uma das muitas razões pelas quais o Centro Espírita recebeu esse nome, simplesmente amor, é porque o que existe mais importante é não haver dogma, e não haver condenação, e não haver engessamento. Tem ou não tem imagem? Não pode ter imagem, ou tem que ter imagem. Não existe esse engessamento aqui. O que existe aqui é o propósito fundamental, no caso nosso, que somos trabalhadores, de acolher, de trabalhar com muito amor, de nos colocarmos sempre como instrumentos de todo o plano espiritual. Nós somos absolutamente imperfeitos, cheios de coisas para poder aprender. Mas uma coisa que a gente tem muito forte em nós é a vontade de servir, né? E acho que essa vontade tem nos auxiliado nesse sentido, de a gente realmente ser um auxílio, de alguma forma ser instrumento para o plano espiritual fazer o trabalho dele, que é o que a gente sempre fala aqui. Nós não fazemos. Nós somos aquilo que a doutrina especificou como médiuns. Medianeiros. Médium nada mais é do que isso. É aquele que está que faz a conexão entre o plano espiritual e o plano encarnados, né? E como eu estava falando aqui, só para arrematar minha fala, outro dia que eu estava falando sobre um livro interessante para a gente estudar, fala, por que então, se os espíritos, acho que eu li isso semana passada, né? Se os espíritos, né, são os que fazem tudo, por que precisam dos médios? Porque muitas vezes aqueles espíritos que estão querendo se manifestar, se comunicar, vão ter o vocabulário do médium como médium mais próximo do vocabulário dele. A energia está mais compatível do que o espírito de hierarquia mais elevada. Tá? Diga aí, Adriana, que você tinha uma manifestação aí para fazer. Essa orientação foi dada até para o Nicolau, lembro, no dia. Foi um questionamento, né? O Nicolau veio sempre Nicolau, participador aí do centro, um nosso trabalhador aí, ativo. Ele sempre veio da doutrina espírita e muitos de nós viemos dentro da doutrina espírita e observamos que às vezes alguns centros não olham muito bem para imagens, para outras imagens que não sejam de Jesus ou para objetos e assim por diante. E ele, como conhecedor e questionador, né, questionou para o orientador do centro, né? Eu não me engano, não lembro se foi o Heitor que respondeu ou foi a Dolores, mas eu acho que, se não me engano, foi o Heitor. O Nicolau está falando que foi o Heitor. Foi o Heitor, né? Então, ele respondeu de uma forma assim, mas ele questionou a questão do altar, né? Porque tinha um altar, por que tantas imagens, porque tem lá o cachimbo do Preto Velho, temos a vela, temos o incenso, temos a imagem do Sai Baba, temos as imagens de arcanjos, temos a imagem das pessoas que trazem
última vez o Nicolau trouxe a imagem de um gato egípcio para o nosso altar. Então, ele respondeu assim, mas quem diz que esse altar é para vocês? Esse altar serve como referência para aqueles que são trabalhados. Então, assim, até para mim foi uma surpresa, porque eu acreditava que colocava para mim, né? Para buscar isso aí. Mas não era uma referência para nós, mas sim para aquelas pessoas que estavam desencarnadas e buscavam, né? Pessoas dentro, quando desencarnaram, acreditavam que tinha uma crença que acendia vela, acendia o incenso, acendia, rezava para Sai Baba, rezava para Nossa Senhora, rezava para Jesus, rezava para Ganesha, que temos a imagem de Ganesha também. Então, assim, são para os espíritos, e cada um tem. Como nós não sabemos qual religião, aí, ó, Nicolau, aí, ó. Então, não sabemos qual a religião. Você me chamou, do o espírito obsessor chegou aqui. Então, não sabemos qual a religião do espírito que vem, então o nosso altar aí, ele é para todos, né? Então, para nós foi um aprendizado muito bom e muito valioso, para nos colocarmos sempre como realmente instrumentos, né? Fala, Nicola, você viu aí, você quer acrescentar? Sobre isso mesmo, né? Como o Adriano falou, né? Eu sempre procuro questionar, né? Passar pelo crivo da razão as coisas, entender os porquês, sem dogma, né? Só uma adendo aqui, Nicolau. O Heitor, que é o mentor espiritual da casa, ele sempre colocou para todos nós: questione. A casa que não permitir que ela possa ser questionada, ou ele sempre fala, se eu disser que é proibido questionar, não serei eu. Então, assim... E a coerência, né, então, da fala do Heitor com os ensinamentos espíritas, porque na contracapa do Evangelho segundo o Espiritismo está lá: fé verdadeira é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, como vai encarar a razão se não questionar, né? Mas eu só queria, Adriano, falar uma observação que era uma lembrança que a gente sempre tinha lá na Rua Bagé. Faz tempo que a gente não fala isso, né? Mas é só para lembrarmos, a gente olha para os objetos que estão em cima da mesa, que a gente chama de altar, mas, na verdade, a gente esquece de uma evidência, um dado que já veio confirmado por várias fontes, várias comunicações, vários livros, várias obras. Nós pensamos do planeta Terra como os nossos 8 bilhões de habitantes aqui, espalhados nos continentes, né? Lê do engano. O planeta Terra tem mais de 20 bilhões de habitantes. 8 bilhões são apenas os encarnados. Então, nós esquecemos que nós estamos rodeados por outras pessoas que estão desencarnadas. Então, essa lição o Heitor deixou para mim e para todos, né? Quando a gente pensa, um centro espírita, ele não é só para os seus frequentadores encarnados. Ele é principalmente para os 20 bilhões, digamos assim. Então, é isso que eu queria colocar. Então, as coisas que estão aqui são para fazer uma conexão para aquele espírito que está desesperado e precisa de um elo de ligação para poder despertar e até permitir o trabalho das equipes espirituais, né? A gente vê cada vez mais, né? Aliás, é um dos fundamentos do espiritismo, a pluralidade dos mundos.
Nós não estamos sozinhos, nem nos mundos e nem aqui na Terra, olhando só para as pessoas que a gente vê. A nossa família é muito grande e nós temos que pensar em toda essa família. E esses objetos aqui servem para isso, né? Por isso que, já fazendo um link com a fala das meninas aqui tão lindas, falar em desobsessão, em obsessão, como a gente vai pensar que nós vamos corrigir toda essa galera? Não. É a gente corrigindo a nós mesmos, dando o nosso cadinho de contribuição para essa harmonia geral do universo. Então, queremos, sim, sair fora da obsessão. A obsessão, ela pega pesado, sem dúvida, em muitos casos, né? Sim. Mas quando a gente começa a dar os primeiros passos com a gente, é impressionante como acelera o processo e quando a gente vê, alguns verdadeiros milagres acabam acontecendo. Tá bom? Era isso aí. Legal. Bem, acho que foi extremamente rica a nossa reunião hoje. E pegando outro gancho agora da fala do Nicolau, quando ele fala que cada um de nós, dando o nosso cadinho de contribuição, na medida em que a gente cuida da gente mesmo, me lembrou a frase de Paulo, né, que ele falou assim, uma das muitas frases do apóstolo Paulo foi: um pouco de fermento leveda a massa toda. Então, que cada um de nós seja um grãozinho do fermento, mas que, a despeito das nossas muitas falhas e muitas imperfeições, a gente pode contribuir para levedar uma massa e que a gente possa contribuir isso para levedar da melhor forma possível, para que o grande pão um dia seja feito. Tá bom? Então, nós vamos encerrar hoje. Adriana, você quer fazer nosso fechamento? E já configurei, a hora que a Adriana encerrar, então, cada um pode, se quiser, liberar o microfone, a imagem, para a gente se despedir em conjunto, como sempre. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Ó Senhor bom Deus, agradeço, Pai, por tudo que passamos no dia de hoje, por esse estudo, por esse trabalho, que graças a Deus sempre continua com muito amor. Ilumina, Pai, a todos que aqui estão conectados, encarnados e desencarnados, aqueles que possam ouvir futuramente. Abençoe. Que nesse momento fluidifique a água, Jesus, para que possamos sentir em nosso corpo físico a mesma paz, o mesmo amor que sentimos em espíritos. Abençoa, Pai, o nosso lar, trazendo paz, luz e saúde. Saúde para cada corpo, para cada espírito. Saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual. Que assim seja, Mestre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja, Senhor. Bem, só para encerrar, lembrar, todos que estão aqui na nossa reunião têm acesso ao grupo Mensagens do Simplesmente Amor.
Lá na descrição do grupo, a gente colocou o funcionamento da casa, os horários direitinho. Se alguém estiver assistindo isso pelo Facebook, no próprio Facebook a gente tem fixado o quadro com o funcionamento da casa. Lembrando que a próxima terça-feira é a terceira terça-feira do mês, então é o dia do tratamento espiritual, perispiritual, tá bom? Com a equipe médico espiritual, então se eventualmente alguém tem algum problema com a questão de saúde, que queira comparecer, será sempre muito bem-vindo, tá bom? Então, que todos sejam muito bem-vindos, que todos tenhamos uma boa semana, cheia de harmonia, e que essa harmonia possa ser distribuída para os nossos amigos, para os nossos parentes, para nós todos, com muito amor no coração, tá bom? Até terça, pessoal, até a semana que vem. Vamos lá? Com Deus. Para falar boa Tudo de noite bom. por aí, podem liberar os próprios microfones, quem quiser, tá bom? Boa noite, tudo de bom. Fê, Amanda, olha só. Boa noite para todos, gente. Obrigada. Legal. Obrigada a cada um aqui participante, viu? É muito importante a gente se reunir. Muito obrigada.